Olá, olá, minha turma do quarto ano. Vamos dar uma continuidade na nossa aula. Vamos retomar o assunto da aula passada, que falávamos sobre a escravidão, os negros trazidos da África para cá, né, que foram mais de 6 milhões de escravos trazidos da África para a América, enfim. Hoje nós vamos abordar esse tema, o mundo que queremos. Qual é o mundo que você quer? Você quer um mundo com escravidão? Você quer um mundo com discriminação, com racismo, com segregação? Eu acho que ninguém quer mais esse mundo, né? Então vamos falar, nosso tema é esse, o mundo que queremos. Porque na aula passada a gente estudou sobre essa escravidão e nós vamos continuar esse assunto. Porque a abolição da escravidão aconteceu no ano de 1888. Foi quando a princesa Isabel sancionou a lei que acabava com a escravidão. Isso foi muito prejuízo para os aristocratas, os fazendeiros, os latifundiários, que tinham grandes propriedades e muitos escravos. Isso foi uma revolução. Mas aí, mesmo assim, não foi resolvida a situação, porque essas pessoas foram para onde? Eles agora não são mais escravos, eles não pertencem mais àquele senhor. Mas era lá que eles, mesmo sendo maltratados, humilhados, mas era de lá que eles tiravam a alimentação deles. Então eles agora estavam livres, vírgula, sem ter terra, sem ter para onde ir, sem ter uma proteção. Isso vai ser um assunto, um tema de uma outra aula nossa que você vai ver que foi surgindo os quilombos, enfim. Mas vamos continuar. Então é o seguinte, vamos falar desse período onde mais de 300 anos de duração, filhos de escravos, negros, pardos, não podiam estudar. Não podiam. Eles eram isolados, afastados da educação. Eles não tinham acesso à educação em hipótese nenhuma. Você já pensou tanto de crianças negras que foram, as famílias viviam trazidas como escravas, mas se reproduziam, e aí a população cresceu tanto no Brasil que hoje, dados oficiais, apontam que a maior parte da população brasileira é negra e parda, quer dizer, brancos são minoria, mas mesmo assim o Brasil passou esse período todo, mais de 300 anos, escravizando, segregando, afastando, sem liberdade e explorando essas pessoas. Escravos, o que são os escravos? Escravos são pessoas, pessoas como você, como eu, escravos. Esse termo escravo é um termo muito cruel, porque é o seguinte, eles simplesmente eram traficados, roubados, eles eram pegos de sequestro, na sua grande maioria, e trazidos para o Brasil, para o país onde eles não conheciam a língua, a cultura, nada, tudo. Então foi muito sofrimento. E aqui eles trabalhavam obrigados, sendo vigiados dia e noite por capatazes dos patrões, e apanhavam, eram amarrados e violentados. Foram mais de 300 anos o Brasil vivendo essa situação. E essas pessoas ficavam sem poder estudar. Olha, muito tempo, mais de 300 anos. O tamanho da população, o tamanho que não estava essa população, né, do Brasil, porque hoje nós só temos 520 anos. Então só tem 220 anos que o Brasil, menos disso, 200 anos que o Brasil deixou de ter escravidão. Tem menos disso. Então o que acontece? Mas mesmo quando foi abolida a escravidão, os filhos de negros e de escravos, mesmo assim, eles não tiveram acesso à educação. Havia, não, como ainda hoje há, uma segregação. Hoje é muito mais escondida, porque já tem leis e tal, mas ainda existe essa segregação. O que é segregação? Professor, o que é segregação? Segregação é você afastar, isolar, denegrir as pessoas, diminuir
sabe, as pessoas por causa da pele, por causa da cor da pele delas. Que elas são pessoas capazes de tudo que você, branco, é capaz. Mas o entendimento era esse. Então as crianças ficaram a vida inteira sem estudar. Isso criou uma lacuna muito grande. Quer dizer, negros não podiam crescer na vida. Eles não podiam estudar, não podiam ter empresa, não podiam ser político, não podia nenhum cargo importante havia negros no Brasil. Só apenas em 2000, no ano de 2000, foi que o governo criou um plano, criou políticas chamadas políticas de afirmação. Quer dizer, essas políticas de afirmação são essas políticas que vai dar espaço, vão reparar, fazer uma reparação sobre aquele prejuízo que aquelas pessoas tiveram esse tempo todo. O que é que o governo fez? O governo cria as cotas sociais, e aí começa a entrar negros na universidade. Muitos negros através das cotas. Como é que funcionam as cotas? As cotas funcionam o seguinte: se eu tenho 100 vagas de universidade, 20, por exemplo, está reservada para negros. Agora não é qualquer um, tem que ser bom, tem que estudar, tem que ser dos melhores para conseguir aquelas vagas. É a questão do Enem. É como você, que mesmo não sendo negro, mas você é da escola pública, também você vai chegar a esse ponto, você vai chegar lá e precisar do Enem e usar essa cota. Porque você veio da escola pública, você não teve uma educação de qualidade igual os outros estão tendo, os filhos de papaizinho estão nas escolas muito chiques por aí afora. Então, para você competir com eles, é muito difícil. Então, o governo criou essa cota. Agora, para você entrar, você tem que ser dos melhores, porque são milhões concorrendo a essas cotas, só entram os melhores. E já se provou que todos os cotistas, as grandes universidades provaram que os cotistas são os melhores alunos que as universidades têm. Então, aí realmente viu que não era o problema, não era intelectual, era um problema social, era um problema de discriminação. Então, quando foi criado essas cotas, hoje, graças a Deus, já se pode ter muitas pessoas negras inseridas, ascendendo na sociedade, né? Pois é, então é o mundo que a gente quer. Qual é o mundo que você quer? Você não quer esse mundo? Esse mundo de oportunidades iguais, de direitos iguais. Você quer isso, eu acredito que vocês querem isso. Vocês jamais querem ver um amigo de vocês, um coleguinha, sendo escravo, discriminado, afastado de tudo por causa da pele. Você não quer isso. Então, meus queridos, isso aconteceu muito no Brasil, como nos Estados Unidos. Aliás, muitos países, inclusive nos Estados Unidos, a segregação, na África do Sul também, a segregação era tão grande que até o ônibus tinha o lado dos negros e o lado do branco. Negros não entravam em banheiro, não podia entrar em banheiro dos brancos. Negro não podia entrar da mesma igreja que os brancos. Enfim, já falei um pouco na aula passada dessa situação, né, que dos mitos que foram criados exatamente pelos escravos, por não poderem adorarem os mesmos santos, e aí eles passaram a dar outros nomes, né? Eu já falei isso para vocês de aula passada. Então, hoje o assunto era esse, entendeu? As cotas raciais, essas políticas de afirmação, quer dizer, são políticas para reparar. Porque tem muita gente que não entende e acha que não é legal essas políticas. Sim, mas é uma reparação, porque eles tiveram um prejuízo muitos e muitos anos causado pelo próprio Estado, porque o Estado podia ter muito bem já ter feito essas políticas para inserir as pessoas na sociedade como um todo. E o Estado não cumpriu a sua parte. Então, só agora o Estado, quem fala é o Brasil, né? O Estado brasileiro. Então, agora sim, essas cotas, ao meu ponto de vista, são muito bem-vindas. É aí que vocês, alunos de escola pública, estão tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, de ser um médico, um engenheiro, um dentista, enfim. Caso contrário, nós mais uma vez estaríamos fora desse meio de ascensão social. Tá bom? Escreva.
se inscreva no meu canal, se inscreva, deixa o likezinho para eu poder saber quem está participando, se você realmente está assistindo nossas aulas. E a atividade, vai lá no Google Sala de Aula. Bye, bye!